Esteroides são hormônios produzidos pelo córtex suprarrenal, ou pelas gônadas, os quais são responsáveis por diversas funções do nosso organismo, tais como controle metabólico ou de característica sexual. Os esteroides anabólicos androgênicos são sintéticos derivados da testosterona, muito utilizada na clínica médica, mas também no meio esportivo, devido às suas propriedades anabólicas, as quais são maximizadas nessas substâncias. O uso de esteroides anabolizantes no meio esportivo é uma prática muito empregada como maneira de melhorar o desempenho físico de atletas e aumentar a massa muscular. Porém, a sua utilização não é restrita ao meio atlético, sendo também uma prática crescente entre praticantes de atividades físicas, principalmente em academias ou centros de treinamento físico. Um total dos abusos com esteroides anabolizantes ocorre entre fisiculturistas não competitivos ou não atletas. O desejo de melhorar a aparência física tem se mostrado o maior motivo para o uso, o que contrasta com as razões citadas por atletas, os quais visam melhorar o desempenho esportivo. Hoje em dia é comum pessoas que não possuem objetivos como competir no fisiculturismo se espelharem em atletas que chegam a um padrão elevado de físico, com, claro, o uso de esteroides anabolizantes, e pensam que eles veem apenas o lado bom, né? Que a pessoa chega num físico de alto nível. Claro que tem que ter um esforço, mas a recompensa é muito maior. E só que eles não lembram que, em contraste aos benefícios, né, do uso de esteroides anabolizantes, que é o ganho de massa magra facilitado, a perda de gordura também, já existem diversos estudos e artigos que estão associados ao uso sem acompanhamento, né, e uso excessivo destes esteroides anabolizantes com alterações e adaptações do sistema cardiovascular, como hipertrofia cardíaca, prejuízo no fluxo coronário, perfusão cardíaca, estímulo do sistema nervoso simpático, prejuízo na vasodilatação, dependente do endotélio e também algumas patologias associadas com infarto agudo do miocárdio, né? Então, assim, vale ressaltar que todo esse uso tem um porquê, né? É acompanhado de um médico e se um médico prescreve isso a alguma pessoa é porque ela tem que chegar assim, né? Deveria ser, né? Ela tem que chegar a um padrão de físico até determinado tempo, que é a realidade de atletas de fisiculturismo, né? Mas hoje em dia já se tem o uso comum, né? Até de pessoas mesmo que buscam na internet como usar e compram de lugares que nem sabe se é, né? Realmente o que está comprando. E acabam usando e depois tendo prejuízos enormes na saúde. Portanto, estudos avaliando o potencial efeito do uso indiscriminado de esteroides anabolizantes necessitam ser cada vez mais desenvolvidos e principalmente divulgados à população, para que a mesma tenha total esclarecimento dos possíveis efeitos colaterais causados pelo uso destes recursos, reforçando o aumento do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e morte cardíaca súbita em seus usuários. Os hormônios esteroides apresentam um núcleo básico derivado da estrutura química do colesterol, portanto são hormônios de natureza lipídica. A biossíntese dos hormônios esteroides é restrita a alguns poucos tecidos como o córtex das glândulas adrenais e gônadas, os quais expressam diferentes formas do complexo enzimático P450, responsável por algumas funções no organismo, tais como controle metabólico, hidrossalino e sexual. Os hormônios esteroides, hormônios adrenocorticais e sexuais, são sintetizados em vários tecidos endócrinos a partir do colesterol, como mostra a imagem abaixo. Eles se deslocam até suas células-alvo através da corrente sanguínea, ligados a proteínas carregadoras. No córtex adrenal, são produzidos mais de 50 hormônios corticosteroides, por reações que removem a cadeia lateral do anel D do colesterol e introduzem oxigênio, formando o grupo cetona e hidroxil. Os hormônios são de dois tipos gerais. Os glicocorticoides, como o cortisol,
afetam principalmente o metabolismo dos carboidratos. Os mineralocorticoides, como a aldosterona, regulam a concentração de eletrólitos no sangue. Os androgênios, testosterona, e os estrogênios, como estradiol, são sintetizados nos testículos e ovários. Sua síntese também envolve as enzimas do citocromo P450, que clivam a cadeia lateral do colesterol e introduzem átomos de oxigênio. Estes hormônios afetam o desenvolvimento e o comportamento sexual, além de uma grande variedade de outras funções reprodutivas e não reprodutivas. Todos os hormônios esteroides atuam por meio de receptores nucleares e alteram o nível de expressão de genes específicos. Eles também podem ter efeitos mais rápidos, provavelmente mediados por receptores na membrana plasmática. Os andrógenos e estrógenos são esteroides sexuais. Estrógenos e progesterona são hormônios femininos, que são produzidos principalmente no ovário e são encarregados de controlar as funções reprodutivas e desenvolver e manter as características sexuais. Andrógenos, que são hormônios masculinos, são produzidos principalmente pelos testículos e, em menores proporções, pelas adrenais. O principal hormônio produzido pelo testículo é a testosterona. Os andrógenos são responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção das características sexuais masculinas, além de efeitos metabólicos diversos, como anabolismo proteico e crescimento. A testosterona também exerce efeitos designados como androgênicos e anabólicos em uma extensa variedade de tecidos andrógeno-dependentes, incluindo o sistema reprodutor, o sistema nervoso central, a glândula pituitária, o rim, o fígado, os músculos e o coração, entre outros. Os principais medicamentos esteroides anabolizantes utilizados no Brasil são o Duraceton, Decadurabolin e Androchon, pois eles têm maior ação anabólica em relação à ação andrógena. Os esteroides anabolizantes não são considerados drogas que induzem ao uso de outras drogas ilícitas. Como uma tentativa equivocada de prevenir o aparecimento de efeitos indesejáveis, alguns usuários tomam também medicamentos antihipertensivos e anticâncer. Para o uso dos esteroides anabolizantes, é necessário possuir receita médica. Caso contrário, os indivíduos que os consomem com fins estéticos poderão sofrer consequências por isso. O COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, ele proíbe o uso destes por atletas e por isso sempre é realizado testes antidoping. Caso detecte que o atleta está fazendo uso dos esteroides, eles poderão puni-lo de forma rigorosa. Já em caso de venda de anabolizantes, a pessoa infringirá os seguintes artigos do Código Penal. Artigo 278, que é a venda de substâncias nocivas à saúde, e artigo 282, que é o falso exercício da medicina. Vamos lá então, pessoal, para mais uma revisão de fisiologia aqui, e neste vídeo eu vou mostrar para vocês aqui os hormônios esteroides que são sintetizados no nosso organismo. Eles são sintetizados em duas grandes localidades da nossa célula, que é no retículo endoplasmático liso e também na mitocôndria. E todos esses hormônios esteroides, sejam seus derivados e sejam estes hormônios, eles partem do precursor inicial, que é o colesterol. E nós podemos dividir em 5 categorias de hormônios esteroides, que são os progestagênios, os mineralocorticoides, glicocorticoides, androgênios e estrogênios. Teoricamente, cada hormônio
esteroide, a diferença entre eles é apenas em poucos grupamentos químicos no núcleo esteroidal aqui do colesterol. O colesterol ele vai sofrer uma modificação inicial aqui para remover essa cadeia de hidrocarbonetos aqui do carbono 17 para se transformar em pregnolona. A partir da pregnolona nós podemos direcionar as vias para a síntese de mineralocorticoides, de glicocorticoides e de androgênios. Dos androgênios nós podemos direcionar a via para a síntese dos estrógenos. E cada via específica depende de uma sinalização para que eles possam ser produzidos. Essa sinalização ela vai depender muito de hormônios hipofisários. Então, teoricamente, para que isso seja desencadeado, tem uma série de regulações em várias etapas para a gente ter a síntese de um hormônio específico. Mas, teoricamente, nós vamos produzir todos esses hormônios, né? Só no caso da mulher que nós temos uma enzima que chama aromatase, que vai promover a síntese aqui do estradiol e da estrona, que vão promover respostas de diferenciação sexual. A mulher também produz testosterona, porém os níveis de testosterona produzidos na mulher é bem inferior em relação aos níveis de testosterona que são produzidos no homem. Mas, de um modo geral, nós temos esses 5 representantes aí de hormônios esteroides que são produzidos no nosso organismo. São os progestagênios, o principal representante é a progesterona e a 17-alfa-hidroxiprogesterona. Dentre os mineralocorticoides nós podemos evidenciar a aldosterona. Dos glicocorticoides nós podemos evidenciar o cortisol. Dos andrógenos nós temos a testosterona. E dos estrógenos nós temos o estradiol, que são os principais agentes aí que vão promover uma sinalização específica, cada um em sua via geral. Porém, para se obter esses hormônios esteroides, nós precisamos do precursor inicial, que é o colesterol. É sempre desta maneira. Beleza, pessoal?